No dia 11 de novembro de 1978, ocorria na Guiana o maior suicídio e massacre em massa de membros de seitas evangélicas apocalípticas de que se tem notícia até hoje. Sob o comando do reverendo norte-americano Jim Jones, 914 pessoas, seguidores daquela seita, chamada Templo do Povo, foram forçados a beber uma mistura de suco de laranja, cianureto e analgésicos. Nas crianças, a solução foi injetada com seringas. Os que se recusaram a beber o coquetel acabaram sendo mortos a tiros. Os corpos foram encontrados espalhados pelas casas e no terreno da comunidade religiosa conhecida como Jonestown, localizada a 240 quilômetros da capital da Guiana, perto da fronteira com a Venezuela. Poucos conseguiram escapar. Por que aquelas pessoas se deixaram enganar? Por que será que elas não perceberam que estavam seguindo um falso pastor? Como você pode ter certeza hoje que a igreja que você frequenta está de fato sendo guiada pelo Senhor Jesus? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagem de esperança ao redor do mundo. Nascido nos Estados Unidos, Jones começou a fundar seitas religiosas evangélicas na década de 50, na Califórnia, e no fim dos anos 60, os diversos grupos por ele formados foram unificados no denominado Templo do Povo. Sua religião pregava o desenvolvimento da força moral e o desapego pelos bens materiais. Em 1970, a sede da seita foi transferida para a cidade de São Francisco, onde Jones se tornou um político influente, com enorme crescimento de sua seita evangélica, chegando a possuir emissoras de rádio e de televisão, elegendo, assim, facilmente muitos membros para cargos políticos. 6 anos depois, acusado de obrigar seus seguidores a transferir propriedades para a igreja, torturando os que hesitavam em fazê-lo, Jones decidiu mudar-se com cerca de 1.000 fiéis para a Guiana. A morte de homens, mulheres e crianças, também cães foram encontrados sem vida, aconteceu horas depois de o deputado americano Léo Ryan, que havia viajado para a Guiana para investigar denúncias de que alguns dos membros da seita estavam sendo impedidos de abandoná-la, ter sido assassinado por seguidores da seita, com 3 jornalistas e uma jovem que também tentava escapar. No salão da sede da seita foi encontrado o corpo de Jim Jones, então com 57 anos, com um buraco de bala na cabeça. Segundo estudiosos, existem hoje 9 grandes religiões. Entre elas está o cristianismo, que sozinho está dividido em mais de 1.500 igrejas. Isso nos faz pensar, todas estas religiões e igrejas estão de fato de acordo com os ensinos de Jesus? São todas elas um caminho seguro? Vejamos o que o Senhor Jesus disse a esse respeito. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, verso 21. Evangelho de São Mateus 7, verso 21, lemos o seguinte. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O primeiro ponto, podemos ver aqui. Jesus está dizendo que não é pelo fato de uma pessoa ou um grupo religioso estar usando o nome dele, que significa que aquela pessoa ou aquele grupo religioso está de fato realizando o trabalho de Deus. Com isso, podemos concluir que é possível usar o nome de Deus ou de Jesus e mesmo assim não contar com a bênção de Deus. Em outras palavras, de acordo com o que Jesus nos disse, nem todas as religiões ou igrejas cristãs são de fato um caminho verdadeiro. São Pedro também nos adverte para esse mesmo perigo, quando escreveu o texto que encontramos aqui em seu segundo livro. Por favor, acompanhe comigo o que São Pedro escreveu. 2 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 2. 2 Pedro 2, de 1 a 2, encontramos o seguinte, que está escrito aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
Este texto é muito claro, não é? Um mestre é um professor, um líder. E São Pedro diz que, infelizmente, há mestres falsos, que obviamente ensinam aquilo que não é verdadeiro. E o pior é que a palavra de Deus diz que eles, os falsos mestres, ensinam os seus erros ou mentiras de forma dissimulada. Isto é, misturada com a verdade, para que a mentira não seja percebida muito facilmente. E é justamente aqui que está o perigo. Quando a verdade e a mentira estão juntas, fica difícil separar o que é mentira do que é verdade. Você já teve a infelicidade de receber uma cédula falsificada de dinheiro? Eu já. Quando eu ainda vivia no Brasil, um dia fui ao banco fazer um depósito. Entreguei o dinheiro ao funcionário do banco, ele contou todas as cédulas e percebi que ele colocou uma de R$10 à parte. Depois de contar todo o dinheiro, ele novamente pegou aquela cédula que ele havia colocado à parte, a examinou mais uma vez e em seguida me disse que aquela cédula era falsa. Eu a olhei cuidadosamente, examinei os mínimos detalhes e não consegui perceber nenhuma diferença de uma cédula verdadeira. Olhando para o rapaz, eu disse: "Você tem certeza? Eu não consigo perceber qualquer sinal de falsificação." Para mim, ela era tão verdadeira quanto qualquer cédula de R$10. "Examine mais cuidadosamente o papel", ele respondeu. "O senhor não percebe a diferença?" Confesso que eu não percebia nenhuma diferença na textura do papel. Percebendo minha incredulidade, ele disse: "Vamos fazer um teste definitivo." Retirando então uma cédula entre aquelas que eu havia entregado a ele, disse: "Veja só, vou puxar rapidamente esta cédula pelas duas extremidades, como se quisesse parti-la ao meio." Quando ele fez aquele movimento, houve apenas um estalo, como se a cédula de R$10 estivesse sendo esticada, mas nada aconteceu. "Agora", disse ele, "vamos tentar com a falsa." Quando ele fez o mesmo movimento com a cédula falsa, ela simplesmente partiu-se ao meio, como um pedaço de papel comum. A cédula falsa era tão idêntica a uma verdadeira que não era possível perceber qualquer diferença. Tinha a mesma cor, as mesmas gravuras, o mesmo tipo de letras, mas um exame mais cuidadoso revelou que se tratava pura e simplesmente de uma falsificação. Quantas pessoas, antes de mim, já teriam recebido aquela cédula como verdadeira e, na mais pura inocência, também a repassaram à frente? Se os falsários tivessem usado uma cor diferente, outras gravuras, ou se tivessem produzido uma cédula mais estreita ou mais comprida do que uma cédula verdadeira, teria sido fácil perceber a falsificação. Mas esse é exatamente o problema com o que é falso: a incrível semelhança com o verdadeiro. O que São Pedro diz é que esses falsos mestres fariam exatamente isto. Introduziriam heresias, que são falsos ensinos, de forma dissimulada, com o único objetivo: desviar as pessoas do caminho da verdade. A essa altura você deve estar se perguntando: como posso então saber se determinada igreja está ensinando a verdade pura? Ou se está ensinando uma verdade misturada com o erro? Como posso saber se estou no caminho certo? Como posso saber se os ensinos de minha igreja estão de acordo com o que ensina a Bíblia, a palavra de Deus? Para muitas pessoas, o sinal que indica a autenticidade de determinada igreja é o fervor espiritual, com a realização de curas e milagres, libertação de demônios, que tenha pessoas que profetizam, que falam em outras línguas. Mas seria este um sinal seguro? Veja o que o Senhor Jesus disse a esse respeito, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 22, versos 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É assustador o que está escrito aqui, não é? O Senhor Jesus diz que pessoas, no último dia, descobrem que não estão salvas e ficam surpresas, porque tinham uma vida religiosa fervorosa. E como prova disto, elas dizem a Jesus: em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres. Mas o Senhor Jesus responde que nunca esteve com elas, que não as conhece. É triste, não é? Primeiro porque estas pessoas sempre viveram uma vida religiosa. Ninguém realiza milagres ou expele demônios em nome de Jesus sem ter uma vida religiosa. Essas pessoas estavam todas as semanas na igreja.
cantavam e louvavam o nome de Jesus. Liam a Bíblia, participavam de cultos fervorosos, sentiam uma vibração espiritual muito forte, mas tristemente descobrem no final que Jesus nunca esteve com eles. Se você ler o texto mais uma vez, perceberá que o Senhor Jesus não diz que eles estavam mentindo. O Senhor Jesus não diz que eles não profetizaram, que não expeliram demônios ou que não tenham realizado muitos milagres. É verdade. Eles fizeram tudo aquilo que estavam dizendo. De fato, profetizaram em nome de Jesus, expeliram demônios em nome de Jesus, fizeram muitos milagres em nome de Jesus, mas o Senhor Jesus diz que nunca esteve com eles. Então, se não era o Senhor Jesus quem estava por trás daqueles milagres e daquelas manifestações sobrenaturais que aquelas pessoas realizavam usando o nome do Senhor Jesus, quem estava? É até assustador pensar, mas não tem outra explicação. Quem estava por trás de todo aquele movimento religioso que parecia tão fervoroso, tão comprometido com o nome de Jesus, era, infelizmente, ninguém menos do que o próprio diabo. Mas o diabo realiza milagres e faz outros sinais sobrenaturais? Vamos deixar que a própria Bíblia, que a própria palavra de Deus responda. O primeiro texto está aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 9. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Lemos o seguinte aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E o segundo texto está em Apocalipse. Apocalipse, como você sabe, é o último livro da Bíblia. Então, aqui no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 13, verso também 13, nós lemos o seguinte. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A resposta é sim. Estes textos deixam claro que o diabo usa todas as estratégias para enganar. Inclusive, ilude muitas pessoas com a realização de milagres e de outros atos sobrenaturais em nome de Jesus. Então, podemos concluir que a realização de milagres, curas, expulsão de demônios, não é um sinal de que determinada igreja ou movimento religioso está de fato realizando a missão do Senhor Jesus. Para outras pessoas, um sinal também seguro de que determinada igreja é verdadeira é a sinceridade, tanto das pessoas que lá frequentam, bem como dos ministros, dos líderes espirituais. Mas eu pergunto, seria este um sinal seguro? O próprio texto de São Mateus 7, 22 e 23, que lemos há pouco, diz que aquelas pessoas que, surpresas, descobrem que não estão salvas, vêm falar com o Senhor Jesus sobre a vida religiosa que tiveram e que realizaram em nome dele. São sinceras, porque do contrário não teriam vindo. Elas viveram uma vida religiosa sincera, mas sinceramente erradas. Eram sinceras, mas estavam no caminho errado. Veja o que a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Por favor, este é um texto muito importante. 2 Coríntios 11, 14 e 15, diz aqui o seguinte. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás se faz passar pelo Senhor Jesus. E o pior de tudo, a palavra de Deus aqui diz que o diabo tem os seus ministros, isto é, ministros religiosos, e que eles estão disfarçados de ministros de justiça. Eles agem, pregam, ensinam, tudo em nome do Senhor Jesus, mas na verdade são ministros do diabo. É simplesmente de assustar, não é verdade? Como podemos então estar seguros? Existe alguma forma de separar o verdadeiro do falso? Sim, existe. Veremos agora alguns sinais que identificam a igreja verdadeira. O primeiro sinal está aqui no livro de João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Lembra que tem o Evangelho de João e tem também 1 João. No finalzinho da Bíblia, aqui em 1 João, no capítulo 4, versos de 1 a 3, lemos o seguinte. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. A igreja verdadeira reconhece, prega, ensina que o Senhor Jesus veio a este mundo, encarnou como um ser humano, viveu como um de nós. Depois, morreu na cruz para nos garantir a salvação. E o melhor de tudo, virá outra vez, não mais como ser humano, mas como o soberano Deus. Eu pergunto, a igreja que você frequenta passa nesse primeiro teste? Ela tem como principal ensino a pessoa do Senhor Jesus, as suas promessas e os seus ensinos? Um segundo teste que podemos aplicar para saber se uma determinada igreja é verdadeira ou não está no Evangelho de São João. Agora é o Evangelho de São João. Temos Mateus, Marcos, Lucas e depois o Evangelho de São João. No capítulo 17, no verso 17 também. Lemos aqui o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Toda crença tem de estar baseada na palavra de Deus, que é a verdade. Tudo que uma igreja crê e ensina tem que estar de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como fundamento de nossa crença. Nenhuma tradição, por mais antiga que seja, é um substituto válido para a palavra de Deus. Vamos tomar como exemplo uma crença cristã. Deixe-me pensar uma... Já sei, o estado dos mortos. A igreja que você frequenta ensina sobre a morte? Aonde estão agora aqueles que já morreram? No céu, no inferno, no purgatório ou na própria sepultura onde foram sepultados? Se a igreja que você frequenta crê em uma dessas 4 possibilidades, pode essa possibilidade ser provada pelo ensino da palavra de Deus? Se sim, parabéns. Se você não tem certeza, então cuidado. Um terceiro sinal encontramos no livro do Apocalipse. Aqui em Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, como eu já mencionei antes, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então, aqui no capítulo 14, verso 12, encontramos o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este também é um sinal importante que caracteriza aqueles que verdadeiramente seguem o Senhor Jesus, chamados aqui de os santos. Os mandamentos de Deus são 10 e encontram-se no início da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. Podemos dividi-los em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados com o nosso amor a Deus e os outros 6 mandamentos estão relacionados com o nosso amor ao próximo. Estes 10 mandamentos também são chamados na Bíblia de a lei de Deus, porque designa o dever de todo filho de Deus para com o próximo, o seu irmão, seu semelhante, e também designa o dever que todos nós temos para com Deus. Vamos relembrar os 10 mandamentos? Como eu disse antes, eles estão bem aqui, no começo da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. Êxodo 20, 3 a 17. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Verso 3. O segundo está nos versos de 4 a 6. Veja só. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. O terceiro, no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento está dos versos de 8 a 11, mas eu vou ler apenas o verso 8. Êxodo 20, verso 8 diz, aqui está o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se você olhar com atenção, perceberá que estes 4 mandamentos estão diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. Agora, vamos aos 6 restantes. O quinto diz, no verso 12, honra teu pai e a tua mãe. O sexto está no verso 13, não matarás. O sétimo, no verso 14, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, que diz, não cobiçarás. Estes últimos 6, então, nos diz como devemos viver com o nosso próximo. Se todas as pessoas tivessem consciência dos 10 mandamentos e os observassem, viveríamos em um mundo perfeito. O que a igreja que você frequenta ensina sobre os 10 mandamentos?
Ela diz que eles devem continuar sendo observados ou diz que os 10 mandamentos foram cancelados por Jesus? Pense um pouco comigo. Se os 10 mandamentos tivessem sido cancelados ou abolidos por Jesus, então matar, por exemplo, deixaria de ser pecado, não é verdade? Como pode alguém acreditar que Deus cancelou o que Ele mesmo nos deu para nos orientar como nos relacionar com Ele e com o nosso próximo? Vamos fazer um pequeno teste. O segundo mandamento proíbe a fabricação com propósito religioso e o culto a imagens. Olhe ao seu redor. Você tem alguma imagem religiosa em sua casa? O que você pensa? Se Deus proibiu a fabricação de imagens com propósito religioso, será se Ele nos autoriza a tê-las em nossa casa? Poderia Deus abençoar uma coisa que Ele proibiu? O que a igreja que você frequenta ensina sobre as imagens com propósito religioso? Cuidado! Deixe que apenas a Bíblia, a palavra de Deus, seja o seu guia. Eu gostaria de chamar a atenção também para o quarto mandamento. 8 mandamentos começam com a palavra não. Apenas o quarto e o quinto têm um início diferente. Mas apenas o quarto tem um apelo de Deus para não ser esquecido. Ele começa assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque apenas esse mandamento começa com um apelo de Deus para não ser esquecido. O que a igreja que você frequenta ensina sobre o sábado? Deus diz, lembra-te. Mas muitas igrejas dizem, esqueça-te. O que sua igreja diz? Lembra-te ou esqueça-te? Isto é um grande perigo, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz o seguinte, no livro de São Tiago. São Tiago está ali perto do livro de Pedro, bem no finalzinho da Bíblia. São Tiago, então, no capítulo 2, São Tiago, capítulo 2, a partir do verso 10. Lemos o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. O apóstolo São João fala da importância da observância dos 10 mandamentos da seguinte forma. Está aqui, bem pertinho de Tiago, o livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 3. 1 João 2, 3 e 4 diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Eu penso que a palavra de Deus não poderia ser mais clara, não é verdade? Aquele que diz que conhece o Senhor Jesus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. E, obviamente, não tem parte com o Senhor Jesus. O reverendo Jim Jones levou mais de 900 pessoas a cometer suicídio. Aquelas pessoas tinham confiado nele. Acreditavam ser ele um ministro sincero do Evangelho, mas estavam enganadas. Aquele erro lhes custou a vida. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Querido amigo, querida amiga, como vimos até agora, a única forma de estar seguro, seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, é através do estudo da Palavra de Deus. Infelizmente, sempre existiram aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, mas vivem uma farsa. Como vimos no início, uma pessoa pode estar pregando em nome do Senhor Jesus, curando em nome do Senhor Jesus, expelindo demônios em nome do Senhor Jesus, mas mesmo assim não está seguindo o Senhor Jesus. Se você quer se sentir seguro, eu o aconselho a testar a igreja que você frequenta, com os testes que vimos aqui hoje. Primeiro, a sua igreja aceita o Senhor Jesus como Deus que viveu como um de nós, morreu para nos salvar e virá outra vez como soberano Deus? Segundo teste, a sua igreja é guiada exclusivamente pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Teste todos os ensinos e todas as crenças da sua igreja pela Bíblia Sagrada. Terceiro, a sua igreja observa os 10 mandamentos da lei de Deus como prova de nosso amor a Ele e ao nosso próximo? Quarto teste, por favor, confira se você está sendo ensinado a lembrar ou a esquecer do dia do Senhor, o sábado bíblico. Se você tem alguma dúvida, se você não está convicto de que sua igreja está seguindo a verdade, por favor, ligue.
nós teremos o maior prazer em atender. O número está aparecendo agora aqui no seu monitor. Eu ou algum de nossos associados aqui do programa está escrito. Iremos à sua casa para lhe auxiliar no estudo da Palavra de Deus. Eu termino desejando que o nosso Deus o abençoe e que naquele dia glorioso, quando o nosso Salvador Jesus Cristo retornar, possa encontrar você entre aqueles que foram sinceros e fiéis no que Ele nos pede em sua palavra sagrada. Que Deus o abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê Olá, tudo bem? Eu penso que às vezes você se pergunta, como eu posso entender a Bíblia, a palavra de Deus? É tão difícil, às vezes é tão complicado compreender. Eu leio, mas não entendo nada. Então, temos a solução para ajudar você. Um curso bíblico Encontro com a Vida. Uma série de fascículos, uma linguagem simples, detalhada, que vai lhe ajudar a compreender a palavra de Deus. E o melhor de tudo é que isso é gratuito. A única coisa que você precisa fazer é chamar, ligar para o número que está aparecendo no seu monitor agora. E nós teremos o maior prazer em enviar este curso para a sua casa, inteiramente grátis. Eu tenho certeza que depois deste curso, você nunca mais dirá que não entende a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre-se que a oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegou a hora de dizer até logo. E não esqueça, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.